Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a solenidade da Santíssima Trindade, depois de termos vivido o tempo pascal, 50 dias, vivendo as alegrias do ressuscitado, depois celebrando a sua subida ao céu, a sua ascensão, e semana passada celebramos a vinda do Espírito Santo, a solenidade de Pentecostes. E agora, hoje e depois, semana que vem, com a solenidade de Corpus Christi, depois solenidade do Sagrado Coração de Jesus, nos insere no mistério da salvação e principalmente que essas festas, essas solenidades estão ligadas a nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, celebrando a Trindade Santa, nós reafirmamos que Deus enviou o seu Filho ao mundo por amor e deu-se e salvou a nós por amor. O Pai enviar ao Filho, dá a Ele essa missão, de que Ele, vindo por esse amor, se entregando, possa também salvar a todos nós por amor. E foi isso que Jesus fez ao se entregar na cruz. E na primeira leitura que nós ouvimos do livro do Êxodo, nos fala que Moisés se levantou e foi para o monte Sinai. E lá o Senhor, como que escondido na nuvem, se fez presente ali diante de Moisés. E é assim que o Senhor age, é assim que Deus se mostra, se revela a nós, é no escondimento. Muitas vezes não o vemos, mas podemos sentir a sua presença, como Moisés sentiu a presença do Senhor ali com ele. E será que nós estamos buscando estar na presença do Senhor quando Ele se revela a nós? Estamos buscando sentir, ouvir que Ele está conosco, que Ele se faz próximo de nós? Porque muitas vezes nos distanciamos dEle e achamos que Deus que nos abandonou se distanciou de nós. Mas somos nós que muitas vezes nos distanciamos de Deus. Muitas vezes nos esquecemos dele. E ali ele se faz presente diante de Moisés. E é bonito de ver
que Moisés se curva, como se prostrando por terra, e diz: Senhor, faça o que quiseres de mim, faça da minha vida uma obra tua. Moisés se coloca inteiramente na presença do Senhor. E nós também precisamos, na nossa oração, na nossa intimidade, nos abandonar de nós mesmos, nos esvaziar, para que possamos ser preenchidos, enriquecidos com a presença do Senhor, com as suas graças. É isso, queridos irmãos, que nós precisamos fazer incessantemente na nossa vida, celebrando a expressão da nossa fé que se dá no Deus uno e trino, a Santíssima Trindade. Nós precisamos sempre nos recordar desse Deus que nos ama, desse Deus que quer estar próximo de nós, quer estar conosco, como esteve com Moisés. E depois, na segunda leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo faz aquela saudação que nós fazemos em todo o início da Santa Missa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Esta saudação que Paulo faz à comunidade de Corinto expressa profundamente a Trindade Santa. É a presença da Santíssima Trindade nessa saudação. E, mais do que isso, essa saudação, ela deve nos levar a testemunhar, ela deve nos levar a sempre viver nessa comunhão com a Trindade Santa. Como nós sabemos, a Trindade significa o quê? São três pessoas divinas e um único Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas divinas, mas um único Deus. Santo Agostinho vai dizer que é o Deus Pai de amor, o Deus Filho de amor e o Espírito Santo de amor. E através deste amor, dentro da Santíssima Trindade, se realiza essa comunhão. A Trindade, ela é sinal de comunhão, é a comunidade de amor, é do qual nós precisamos sempre buscar, para também nós vivermos nesta comunhão e buscando aquilo que Paulo transmite através dessa saudação. É buscar nos unirmos, permanecermos na comunhão com a Trindade Santa, porque somente o Pai e o Filho e o Espírito Santo pode, de fato, gerar em nós essa profunda comunhão, esse profundo amor que nós precisamos sempre nutrir no nosso coração. Depois o Evangelho de São João: Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único para nos salvar. Deus amou tanto o mundo. Na primeira carta de São João, João diz: amemo-nos uns aos outros, porque é o amor de Deus que nos faz nascer para Deus e conhecer a Deus. Aquele que não ama a Deus não o conhece, porque Deus é amor. Deus é esse amor que se dá nessas três pessoas divinas. E é este amor que faz com que nós consigamos e assim nos possibilite viver de fato a nossa fé cristã. E a nossa fé cristã, ela tem todo o seu fundamento na Trindade Santa. É a partir quando fazemos o sinal da cruz
que nós expressamos profundamente o amor e a adesão que nós temos a Deus, a nossa fé que professamos. É justamente a partir da Trindade Santa. Então, queridos irmãos e irmãs, que possamos viver sempre nessa comunhão de amor, dessa comunidade de amor que é a Santíssima Trindade. Santo Agostinho vai dizer também: viste o amor, viste a Trindade. Por quê? Porque quando contemplamos a Trindade, nós vemos esse amor que se dá de um modo pleno. E é esse amor puro e generoso que Deus quer que nós também possamos buscar. E onde nós buscamos? É nele, não é em outro lugar, é nele, é na Trindade Santa. Esse amor puro, generoso, incondicional, por mim, por você, querido irmão e irmã. E depois o Papa Bento XVI nos ajuda a refletir de um modo muito aprofundado daquilo que é a Santíssima Trindade, onde ele diz que a Santíssima Trindade é como esse genoma, que é o conjunto de todo o nosso DNA, que se expressa no sinal da Trindade, que é Deus amor. Então, o nosso genoma é este sinal profundo da presença da Trindade Santa, que é Deus amor. Então, que nós possamos e nos esforcemos, como Paulo disse na segunda leitura, aperfeiçoar. Nós precisamos buscar esse aperfeiçoamento para crescermos, para de fato ficarmos na comunhão com a Santíssima Trindade, porque do contrário nós iremos sempre estar distantes, fora dessa comunhão. E por fim, que nós que nascemos na Trindade possamos viver nesse Deus de amor, porque é através dele que nós caminhamos para o Deus de amor também, é através da Santíssima Trindade. Queridos irmãos e irmãs, em alguns instantes de silêncio, possamos refletir sobre a palavra que ouvimos, deixar que ela possa gerar em nós frutos de salvação e conversão para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.